Oi pessoal, a gente vai dar prosseguimento aqui às aulas de eletrônica analógica na unidade de transistores, né? Na aula anterior a gente falou sobre MOSFETs do tipo enriquecimento, NMOS e PMOS. A gente falou sobre o funcionamento desses dispositivos, regiões de operação e a estrutura construtiva. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o modelo de circuitos para MOSFET e análise por reta de carga, tentando ver como que a gente pode utilizar o dispositivo MOSFET dentro de um circuito eletrônico. Então, só relembrando algumas coisas com base no NMOS, né? A gente viu que o dispositivo ele é controlado a partir de uma tensão de gate source, né? Uma tensão de entrada, e com isso a gente controla a corrente que vai passar pelo terminal de dreno, né? Dependendo da relação entre o valor da tensão de gate source e o valor da tensão VDS, eu tenho diferentes regiões de operação, né? A gente viu que a gente tem uma região que a gente chama de corte, que ocorre quando a tensão VGS é menor que VT, que é a tensão limiar do transistor, né? Nesse caso, o transistor funciona como uma chave aberta. Agora, se a tensão VGS é maior que a tensão limiar, mas a tensão VDS é menor do que a tensão de overdrive, sendo que a tensão de overdrive é a diferença entre a tensão de gate source e a tensão limiar, né? Eu tenho o que a gente chama de região triodo. Essa região triodo ela tem um comportamento não linear, onde a corrente de dreno depende dessa expressão aqui. Se você olhar lá dentro, a gente tem um parâmetro que depende da tensão de overdrive, mas também depende da tensão VDS, beleza? Agora, se a tensão VDS for muito menor do que a tensão de overdrive, a gente vai operar numa parte da região de triodo que a gente chama de região ôhmica, onde o transistor funciona como uma chave fechada. Nesse caso, a corrente de dreno é igual à tensão de dreno source vezes uma condutância, né? Ou seja, o transistor funciona como uma resistência. Já se a tensão de VDS for maior do que a tensão de overdrive, a gente entra na região linear, onde o transistor funciona como uma fonte de corrente, sendo que a corrente de dreno é dependente da tensão de overdrive, beleza? Se a gente plotar isso tudo numa curva, a gente vai ver isso aqui, né? Então, para a tensão VGS menor que VT, a corrente é zero, independente da tensão VDS. Uma vez que a gente vai aplicando uma tensão VGS maior que a tensão limiar, a gente começa a ver o comportamento das curvas que a gente discutiu, né? Então, no começo, o transistor se comporta como um resistor, com uma curva bem linear entre corrente de dreno e tensão de dreno source. À medida que a tensão vai aumentando, essa curva fica um pouquinho mais não linear, então ela começa a entortar um pouco. A partir do momento onde a tensão de VDS é maior que a tensão de overdrive, a curva fica reta e o transistor se comporta como uma fonte de corrente. Então, isso é um resuminho do que a gente discutiu na aula passada. Agora, como que a gente pode definir o ponto de operação dentro de um circuito? Então, vamos pegar esse circuito de exemplo para essa aula, né? A gente vê o seguinte, a gente tem três opções. Uma opção é a gente tentar pegar o modelo desse transistor com algum fabricante, né, e jogar isso dentro de um software de simulação, como o LT-Spice ou o OrCAD, né, que fazem a simulação um pouco mais realista do transistor, né? Agora, se a gente quiser fazer uma análise mais específica, né, a gente pode usar a análise gráfica. Nesse caso, eu preciso saber qual transistor que eu vou analisar e quais são as curvas de resposta desse transistor, né? Outra forma, a gente criar um modelo mais simplificado, né, baseado em elementos de circuitos elétricos e fazer uma análise pelo ponto de vista de circuitos do nosso sistema, né? Obviamente, isso traz alguns resultados aproximados. Pode ser que a gente tenha erros em relação à nossa análise computacional ou gráfica, beleza? Então, vamos discutir a análise gráfica e a análise por circuitos. Então, no caso da análise gráfica, como eu comentei, a gente tem que escolher um transistor, né, e olhar as curvas dele dentro do datasheet, né? Então, olhando para esse circuito aqui, a gente já sabe algumas coisas. A gente sabe que a tensão VGS é igual à tensão VGG e aqui a corrente D ela tem que ser igual à tensão VDD menos a tensão VDS dividido pela resistência de dreno. Então, esse circuito tem essas características. Para a gente saber qual que é o valor da corrente ID da tensão VDS especificamente, a gente tem que lançar a mão então das curvas do transistor. Então, pegando como exemplo aqui o transistor BS170, se eu for lá no datasheet eu vou encontrar essas curvas aqui, onde eu tenho a relação ID para VDS para diferentes valores da tensão VGS, né? Se eu supor, por exemplo, que a tensão VDD e a tensão VGS, nesse caso, são iguais a 5 volts, e que a resistência de dreno é igual a 2,5 ohms, né, eu posso traçar uma reta com a equação ID, né? Se a gente olhar ali, quando a tensão VDS for igual a zero naquela equação, a corrente D vai ser igual a 2 amperes. E quando a corrente D for igual a zero naquela equação, a tensão VDS vai ser igual a 5 volts. Nesse caso, eu tenho uma reta
eu tracei a reta aqui, né? Como eu sei que a tensão VGS é 5 volts, eu já conheço qual que é a curva que eu tenho que analisar. Então eu conheço a curva do transistor para esse circuito. E o ponto de encontro entre a reta de carga e a curva do transistor vai me dar o ponto de operação. E aí eu posso prolongar aqui e encontrar os valores de tensão VDS, que é 3 volts, e a corrente D, que é 800 mA. Beleza? O problema dessa análise é que nem sempre eu tenho essas informações das curvas do transistor de uma forma muito simples. Neste mesmo exemplo, se eu quisesse analisar o circuito com uma tensão VDD de 10 volts, eu já não teria muitas informações. Então, eu teria que extrapolar essas curvas e aí eu começo a perder precisão, né? Então, essa análise é uma análise interessante, mas ela tem algumas restrições práticas para ser aplicada. Outro problema é quando a gente quer fazer análise de circuitos com muitos transistores, porque aí eu já não tenho muita facilidade para levantar a reta de carga para qualquer transistor, né? Então, essa análise ela tem várias restrições. Pensando agora nos modelos de circuitos, a ideia aqui é criar circuitos equivalentes baseados em componentes de circuitos elétricos, né, para representar as características principais dos MOSFETs em cada região de operação. Então, se a gente pensar aqui no MOSFET NMOS, por exemplo, no corte ele funciona como uma chave aberta. Então, o modelo de circuitos que eu trataria é uma chave aberta, não um monte de conector aberto, né? Já na região ômica, quando o transistor funciona como uma resistência, o meu modelo, então, vai levar em consideração a resistência entre dreno e fonte, né? Então, nesse caso aqui, lembrando, esse modelo eu vou utilizar quando a tensão VDS for muito menor do que a tensão VGS menos o VT, ou seja, muito menor que a tensão de overdrive. E a resistência de dreno source pode ser encontrada por aquela equação ali, tá bom? Já na região linear, eu tenho o transistor funcionando como uma fonte de corrente. E aí eu tenho esse modelo aqui, né? Novamente, isso vai acontecer quando a tensão de VDS for maior do que a tensão de overdrive, beleza? Então, sempre que eu tiver isso num circuito, eu vou usar esse modelo. O importante aqui é que a gente tenta sempre evitar a operação na região não linear do triodo, né? Porque não é interessante a gente ter uma curva não linear para o nosso sistema, a gente não consegue aplicar isso de uma forma muito útil. Nesse caso, a corrente de dreno respeita aquela equação, que é uma equação quadrática, né? E se eu precisar em algum momento utilizar um modelo de circuitos para isso, eu normalmente uso o modelo de fonte de corrente, só que a fonte de corrente agora é não linear, beleza? Já para o transistor PMOS, né, existem algumas inversões de polaridade. Se você olhar ali, os modelos são exatamente os mesmos, só que no caso da região linear, a corrente agora está invertida, né? E se você olhar as equações com um pouquinho mais de detalhe, você vai ver que em vez de falar de tensão VGS, a gente fala de tensão VSG. Em vez de falar de tensão VDS, a gente fala de tensão VSD, né? E a tensão limiar agora, a gente trata como o módulo da tensão, porque a tensão limiar no PMOS é negativa, tá bom? Tirando isso, são as mesmas equações, são as mesmas análises. Da mesma forma, a gente tenta evitar a operação na região não linear do triodo, né? Mas se precisar, a equação é aquela ali, tá bom? Então, só para a gente dar um exemplo, eu vou aplicar isso nesse nosso transistor, né? Utilizando ainda o BS170, se eu olhar lá no datasheet, eu vou encontrar que a tensão limiar dele é de 2,1 volts. E ele tem uma informação importante, que é a condutância direta dele, né, que é 320 milisiemens. Essa condutância ela é medida por uma tensão VDS de 10 volts e para uma corrente de dreno de 200 miliamperes, né? É importante falar o seguinte, essa condutância direta ela é dada por essa equação. Se você olhar com detalhe, é exatamente a equação da condutância de canal na região ômica. Só que como ela foi medida na região linear, eu vou usar ela para calcular o valor de Kn, né? Se eu lembrar que na região linear a corrente de dreno respeita essa expressão, né, e eu manipular um pouquinho, eu vou ver que o Kn vai ser igual à condutância direta ao quadrado sobre 2 vezes a corrente na qual ela foi medida, né? Então eu consigo calcular ali o Kn. Se eu supor as mesmas condições que eu utilizei na análise gráfica, né, a gente vai ver que a tensão de overdrive é de 2,9 volts, e aí eu posso começar a analisar esse sistema pelo modelo de circuitos, né? Eu tenho que assumir alguma coisa, porque eu não sei em qual região esse circuito está. Então eu vou assumir que ele está na região linear, por exemplo, né? E aí eu vou substituir o transistor pelo seu modelo de circuitos e vou encontrar alguma coisa desse tipo assim, né? Beleza. Nesse caso, eu sei que a tensão VGS é de 5 volts, e se eu substituir isso na equação da corrente, eu vou encontrar uma corrente de 1,08 amperes. Se eu calcular agora a tensão VDS, né, que vai ser a tensão de 5 volts menos a queda de tensão no resistor de 2,5 ohms, eu vou encontrar uma tensão VDS de 2,3 volts. Beleza? Só que olha só,
A tensão VDS é menor do que a tensão de overdrive, então não estou na região linear, eu estou na região de triodo. E o problema é que a tensão VDS não é muito menor que a tensão de overdrive, então eu não estou na região ômica, eu estou naquela região não linear, a pior delas. Então beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou anotar tudo que eu conheço, né? Vou lembrar que na região de triodo, sem estar na região ômica, a equação da corrente é essa, e eu vou manter o modelo de circuitos que eu tinha na região linear, que é esse aqui. Só que agora a fonte de corrente controlada ela tem uma outra expressão, beleza? Se eu lembrar que a tensão VDS ela tem que ser, de qualquer forma, a tensão VDD menos a queda de tensão no resistor de dreno para esse circuito, né? E eu substituir a corrente de dreno por aquela equação ali do lado, eu vou encontrar essa expressão feia aqui, né? Se eu manipular um pouquinho mais, eu vou encontrar essa equação mais feia ainda, né? Mas se você olhar aqui, tudo que está dentro dos parênteses são valores conhecidos. Então, eu posso substituir os valores aqui e encontrar essa expressão de uma forma numérica. Mas, de uma forma ou de outra, essa é uma equação de segundo grau, uma equação de segunda ordem, né? A gente sabe resolver isso muito bem. Então, se eu resolver essa equação de segundo grau, eu vou encontrar dois valores para VDS, só um deles vai fazer sentido, né? Eu vou encontrar que a tensão VDS vale 2,39 volts, né? Nesse caso, substituindo na equação anterior, neste caso, eu posso calcular a corrente D, né? Que eu vou encontrar 1,04 amperes, beleza? Então, esse foi um exemplo de como a gente pode aplicar o modelo de circuito do transistor para resolver problemas, né? A questão interessante é o seguinte, se a gente comparar os resultados que a gente obteve aqui com os resultados que a gente obteve na análise gráfica e considerar, por exemplo, que a análise gráfica é mais precisa, né, porque ela está levando em consideração as curvas do transistor mesmo e não o modelo, a gente vai ver o seguinte, que a tensão VDS ela é 20% menor do que a gente obteve no outro caso. A gente vê também que a corrente de dreno é 30% maior do que a gente obteve na análise gráfica, né? Isso é um erro de cálculo, só que é um erro esperado, porque o modelo de circuitos ele é uma resolução aproximada. Existem vários fatores que podem afetar esse resultado. Por exemplo, no nosso caso, a gente usou uma condutância direta para calcular o valor de Kn. E essa condutância foi dada no datasheet e ela foi experimentada, ou seja, ela foi medida num ponto de operação, né? Neste ponto de operação, a tensão VDS era de 10 volts. Eu estou tentando analisar esse circuito com uma tensão VDS próxima a 2 volts, né? Então, existe uma grande diferença entre o meu ponto de operação, que eu estou querendo analisar, e o ponto de operação que o fabricante utilizou para levantar os parâmetros de datasheet. Então, isso vai fazer diferença, já que vários parâmetros construtivos do MOSFET que dão origem a esse Kn podem variar com o ponto de operação, beleza? De qualquer forma, esse método permite que a gente faça análise de circuitos bem complicados de uma forma bem direta. E vale a pena conhecer ele sim, beleza? Então, gente, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, compartilhem o vídeo também, marquem as notificações para vocês saberem quando eu posto novos vídeos. Visitem o meu site também, né? Um grande abraço, até a próxima, tchau!